Breaking News, CNN. Eu quero convidar agora a Basília Rodrigues, que vai nos compartilhar informações que chegam de última hora aqui na tela da CNN Brasil. É Breaking News sobre indiciamento do ministro das Comunicações por parte da Polícia Federal sob suspeita de corrupção e também de organização criminosa. Basília, por favor, nos atualize. É isso, olha, essa investigação já vinha sendo feita pela Polícia Federal e agora entra numa fase de indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que é do União Brasil, do estado do Maranhão, por organização criminosa e crime de corrupção relacionado a desvios de recursos naquelas obras de pavimentação com dinheiro público. Essa é a suspeita da estatal federal Codevasf. O Juscelino Filho foi indiciado, né? Ou seja, o indiciamento é quando a Polícia Federal conclui que há indícios de um crime sob a suspeita dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Ele foi procurado aqui pela reportagem da CNN Brasil, o Ministério das Comunicações também, e ainda não tivemos informações. Essa informação foi confirmada aqui pela CNN, pelo setorista de judiciário, Lucas Mendes, também o Eli Jonas Maia, o Theo Cury, todo um esforço para a gente confirmar esta informação que entrou no andamento processual, Jairo, ontem à noite. E como é uma questão processual, a gente não tem ainda uma divulgação ampla, né, em termos pormenorizados do que a Polícia Federal encontrou de indícios da participação do Juscelino Filho nisso que é um crime. Isso embaralha o jogo político, né, em tempos em que o presidente Lula passa por muito arroxo de articulação política com o Congresso Nacional, pressão para mudanças na esplanada dos ministérios. Há um entendimento do Palácio do Planalto que mudança mesmo só depois das eleições municipais. O ministro, que foi alvo de investigações desde o início do governo, tem se segurado ali, amarrado às pontas, né? Se equilibrado no governo desde o início, mas já vítima, né? Mas já alvo dessas suspeitas. Agora passa para um outro estágio da investigação, que é o de indiciamento. Isso reforça a necessidade de mais defesa, mais advogados, argumentos, para que ele comprove a sua não participação, a sua não culpa nestas investigações, nestas suspeitas de corrupção e organização criminosa, nos desvios de recursos públicos, nestas obras de pavimentação custeadas pela estatal Codevasf. Isso aqui é um vespeiro, porque envolve uma estatal, o Centrão, o Nordeste brasileiro, que tem aí a política pelo Maranhão de Juscelino Filho. Ele é dos ministros, a Clarissa há de concordar, dos mais discretos, porque já começou mal ali do início, quando a onda de denúncias, ele sendo colocado no foco da notícia, da onda negativa de repercussão de informações como um ministro investigado, um ministro que poderia trazer problemas para o governo Lula. O Lula já no primeiro mês sendo cobrado a demitir o seu ministro das Comunicações, mas ele vinha se mantendo ali no equilíbrio do Centrão, no equilíbrio do União Brasil, e ele submergiu praticamente. É pouco falado, aparece muito pouco o ministro, mas vem novamente uma notícia negativa em segundo ano do governo e essa pressão para que o governo urgentemente faça mudanças na esplanada dos ministérios. Bem, é justamente sobre isso que eu quero conversar com a Clarissa. Um indiciamento como esse no ministro, que a gente pode até tentar entender que estava na corda bamba desde o ano passado por conta dessas denúncias e investigações, faz com que o governo seja empurrado mais cedo nessa reforma ministerial e isso possa, de alguma forma, deslocar aquela iniciativa, aquela intenção que havia do governo de tentar fazer o casamento dessa reforma com a sucessão, por exemplo, no Legislativo?
Olha, Jair, eu acho que a gente vai precisar esperar um pouquinho para ver qual vai ser a magnitude dessa fundamentação desse pedido de indiciamento para saber se vai ser o suficiente para antecipar um movimento mais amplo na esplanada. Neste momento, me parece mais provável que, caso haja perspectiva de substituição, seja feita uma substituição pontual ou talvez até mesmo temporária. Mas, por enquanto, a gente precisa esperar um pouco. Por quê? Porque o presidente Lula tem sido muito sereno, digamos assim, quando o assunto é Juscelino Filho. Eu vou trazer aqui para vocês um relato de uma conversa que o próprio presidente Lula teve meses atrás com um aliado muito próximo, um amigo que frequenta ali, um frequenta a casa do outro, eles são de fato muito próximos, e que me disse que teve uma conversa com o presidente Lula a respeito de Juscelino Filho, que naquela ocasião o presidente tinha dito: olha, a situação é inacreditável, vem uma história atrás da outra, só que eu tenho um problema no Congresso Nacional. E a bancada do partido do ministro das Comunicações respalda a permanência dele no ministério. Então, a posição da sua legenda vai ser determinante para a capacidade dele de se sustentar, de aguardar alguma coisa. Mas quando a gente está falando de um indiciamento por parte da Polícia Federal, o jogo muda completamente. Não é denúncia de imprensa, é outra circunstância. Então, diante desse novo cenário, é absolutamente natural que se amplie. Eu vou pedir uma desculpa para vocês aqui, gente, só que eu estou tendo um retorno aqui rapidinho. Claro, faz parte da apuração, funciona assim. Porque eu disparei umas 10 mensagens aqui, eu já queria ver se tinha algum que já estava voltando. Sim, enquanto você faz a sua conclusão, só relembrando, você que acabou de ligar a sua televisão, nós estamos trazendo aqui em Breaking News na CNN Brasil o indiciamento de Juscelino Filho, do União Brasil do Maranhão, é ministro das Comunicações, informação que você acompanha aqui na CNN Brasil. Estamos com a análise da Basília Rodrigues e também da Clarissa, que agora estava nos explicando, né, sobre essa questão da movimentação por parte do governo e, como você destacava, né, Clarissa, desta paciência do presidente Lula para com essas denúncias seguidas. Por favor. Só que Lula já estava irritado, Jairo, já estava começando a ficar impaciente com essa situação. E uma coisa que estava sendo conversada já, e isso é uma conversa mais recente, que aconteceu ali mais ou menos para o começo do ano, dentro da cúpula do PT, inclusive, com líderes do partido que tem trânsito livre no Palácio do Planalto, que era que no momento em que Lula fizesse uma reforma geral, mais ampla, incluiria então o nome de Juscelino Filho, porque não queria esse milindre na sua base, de fazer uma troca pontual. O que aconteceu? Lula estava, até a semana passada, irredutível na ideia de jogar as trocas na esplanada para o fim do ano, com o objetivo, como a gente trouxe aqui em primeira mão, de casar tudo isso com a sucessão da mesa diretora na Câmara e no Senado. Ter certeza de que tudo ia estar muito bem azeitado, muito bem ambientado. Dentro dessa estratégia faz muito mais sentido, se for o caso de trocar o Ministério das Comunicações, fazê-lo pontualmente. O que eu sei, tem muita gente circulando lá em Brasília, teve algumas pessoas próximas do presidente que foram chamadas para lá e capaz de estar tendo muita conversa rolando e até o fim do dia, quem sabe aqui até o fim do jornal a gente traz mais novidade. Mas nesse momento, o presidente Lula estava, pelo menos estava, determinado a jogar uma reforma ministerial para frente. Não é interessante para ele fazer uma ampla reforma neste momento. A gente vai entrar em recesso parlamentar, tem uma agenda muito urgente no Congresso Nacional para ser feita. Seria interessante que o presidente tivesse pelo menos o tempo de deixar as eleições transcorrerem para casar isso também com a troca de comando do Partido dos Trabalhadores. É um elemento importante. Nomes cotados para o comando do PT estão também sendo ventilados para o Ministério. Então, tudo isso é um quebra-cabeça que o governo vai ter que equacionar sem atrapalhar o andamento da agenda no Congresso Nacional, que é tão urgente que, entrando a eleição aqui, a gente sabe que tudo para lá em Brasília.